Por que que você acha que você é gay? Por que que você acha que um homem pode gostar de outro homem afetivamente, sexualmente? Assim, eu não sou um especialista, eu não sou um psicólogo, a minha formação é na área de comunicação, mas eu estou perguntando para você o que que você acha. Assim, o que que vem na sua cabeça? O que que você já leu, já pesquisou, já estudou? O que que você fez as pazes com? Por que que você acha que você é gay? Eu estou trazendo aqui para vocês agora nesse vídeo uma coisa que eu ando discutindo com alguns amigos. Óbvio, eu acho que existem várias razões pelas quais nós somos gays. Eu acho sim que existe na natureza a homossexualidade. Saíram várias matérias já, desde acho que 1999, uma capa bem polêmica da revista Super Interessante, mostrando dois leões machos, né? Não tinha leoa na história, eram dois leões que você vê com a juba, um transando com o outro, né? E o leão com a língua de fora, que mostra prazer, né? Então também tem a história de que os animais fazem sexo por prazer, não só por reprodução, como os seres humanos, né? Mas, então eu acho que existe essa questão. Em inglês tem duas expressões que brinca-se com a pronúncia que é parecida, nature e nurture. Nature é da natureza, vem da natureza, e nurture é a criação, né? Tem essa teoria interessante de que o ser humano nasce zerado, digamos assim. Então ele poderia ir para um lado ou ir para o outro, ser hétero ou ser gay, ou ser bissexual, né? Porque também tem um outro estudo que eu vou trazer para vocês, de que a sexualidade não é definida assim, ela é uma escala. Seria de 0 a 10, o 0 inteiramente gay, o 10 totalmente hétero, né? Que seria a escala Kinsey, são coisas que eu vou trazer para vocês ao longo do tempo. Mas eu tenho debatido com esses amigos essa questão que eu vou explicitar aqui para vocês, perguntando sua opinião, né? Eu estou pensando alto com vocês mesmo, para a gente ir estudando isso juntos, se vocês quiserem, em vários vídeos que eu vou trazer, né? Essas questões todas da revista Super Interessante, que o meu amigo até falou que saiu na Veja, a mesma questão, eu não sabia, essa questão da escala Kinsey, mas assim, uma coisa que eu tenho debatido com ele é o seguinte: a figura masculina, né? Eu vejo em mim, em vários caras gays que eu conheço, não só no Brasil como no exterior, na infância e adolescência, um pai fraco, um pai ausente, um pai negligente. Freud dizia isso, que o gay é o pai ausente e a mãe dominadora, né? Então, assim, pode ser o pai inexistente, que abandonou a família e foi embora, então a criança, o menino foi criado pela mãe, sem uma referência masculina forte, ou um pai que está lá, mas é um pai fraco, é um pai que não tem força, um pai que não é viril, um pai que não é macho no sentido de impor uma presença masculina de referência para o menino, né? Eu já li várias vezes que quando o menino hétero, no caso, é criança, é adolescente, o pai é como se fosse o super-homem. Você olha para ele com admiração, eu quero ser ele, né? Até tem o complexo de Édipo, que né, da mitologia e tudo, que é uma questão psiquiátrica muito difundida, que é matar o pai e transar com a mãe, né? No gay seria invertido, eu conversei isso com uma médica, seria matar a mãe e transar com o pai, né? Eu achei interessante isso. Então, eu estava pensando alto, né, como eu falei com esses amigos e tudo, sobre essa questão. Porque se tem a ver isso, em alguma escala, isso justifica muitas das coisas que a gente vê no meio gay, né? Por exemplo, a rejeição muito alta aos afeminados, muito cara quer um cara macho. Por quê? Porque você quer uma projeção de uma macheza, de uma virilidade, né? Muito cara gay gosta de homem casado, pai de família, que tem esposa, que tem namorada, porque seria o viril, seria o pai, literalmente, ele é pai de outra pessoa, então teria essa virilidade, essa macheza que ele não teve de referência na infância, e como se ele, ao transar com o cara, ao chupar o cara e tudo, ele está tentando trazer essa virilidade que falta ao homem gay. Então, né, a questão dos uniformes, o uniforme militar, de polícia, da marinha, aeronáutica, das forças armadas, toda essa coisa de a força e a virilidade que traz o uniforme, entendeu? A questão de ter muito passivo, né? Sempre se fala muito isso, que no mundo inteiro, no meio gay, como um todo, tem muito mais passivo, homem gay só passivo, do que só ativo ou versátil, tem muito mais passivo. Eu estava conversando com um amigo da França, que ele falou
que em Paris ali, em tudo, na França inteira como todo, tem muito passivo. Nos Estados Unidos tem até uma piada, você acha um ativo em Nova York, o que ele é? Um turista, porque em Nova York só tem passivo. Em grandes cidades também se fala isso, Rio, São Paulo, né? Você já deve ter ouvido essas piadas. Então eu estava pensando sobre isso, que muitos de nós não tiveram essa referência de homem, né? Um cara que seja macho, né? Que come a mãe, um cara que transa com a mãe e que seja uma pessoa que te ame, que tenha o amor ali, que te abrace, que seja participativo, que te leve, sei lá, no futebol, que faça o dever de casa com você, que vá nas suas coisas do colégio. Eu conversei com vários amigos, homens héteros, e perguntei sobre a presença do pai. E todos eles me falaram que o pai era uma referência muito grande, era muito forte, né? Inclusive eu perguntei para vários, por que você é do time tal? Por que você não é do outro time? Eu tenho vários, aqui no Rio, né? Eu tenho vários amigos que são Fluminense, ou que são Flamengo, muito fortemente, e eles falaram, isso vem do meu pai. O meu pai me levava no jogo, o meu pai me falava do time, o meu pai me ensinou a jogar bola, o meu pai me ensinou a fazer a barba, o meu pai me ensinou como bater punheta, o meu pai... Então, assim, o pai é muito presente, né? A figura do pai é muito forte, e essa ausência de pai, né, não é que a mãe não teria mecanismos para ser um exemplo para o filho de virilidade, porque ela não tem isso, né? Então, assim, não é que a mãe seja culpada, tem aquela velha frase clichê, a mãe, onde é que eu errei, né? Que meu filho é gay e tudo. Não é que ela errou, é que, na verdade, faltou uma figura do pai, né? Então, assim, como eu tô falando, eu falei desde o início do vídeo, isso não é uma questão fechada, definitiva. Eu tô pensando alto com vocês aqui, até porque, como eu falei, essa coisa do Freud é muito famosa, né? O pai ausente, mãe dominadora. E também porque aquele filme que eu sempre falo para vocês que vai estrear semana que vem, agora estou fazendo esse vídeo no dia 3, né, de março, sábado, não sei quando que eu vou colocar no ar, agora eu vou ver se eu coloco em breve, né, porque eu tenho vários vídeos para colocar ainda, mas vai estrear aquele filme Todos Nós Desconhecidos, que fala de um cara gay que volta ao passado para reencontrar o pai e a mãe, e trabalhar com eles toda aquela questão de abandono, de sofrimento, de não acolhimento que ele teve na infância, para resolver isso na cabeça dele e ele, na vida adulta, conseguir ter um relacionamento amoroso, feliz e completo com outro homem. E aí ficou na minha cabeça também, porque assim, o diretor do filme, o Andrew Hay, né, ele deu várias entrevistas. Você vai ver o filme, eu acho que você vai, né? Tem que ver. Eu acho que todo homem gay tem que ver esse filme para chorar, para ter uma catarse, para colocar para fora. Mas ele deu entrevistas dizendo que assim, o personagem gay que volta no tempo lá, né, ele tem conversas muito sérias com o pai e com a mãe. Segundo o diretor do filme, as cenas que mais tiveram impacto sobre os homens gays da plateia que assistiram ao filme foram as cenas com o pai. Né? Porque sempre se diz, o homem gay é muito ligado à mãe. Eu fui muito ligado à minha mãe, eu cuidei da minha mãe até ela morrer, né, em 2018. Né, no TikTok eu fiz uma série de vídeos sobre a morte da minha mãe, se você quiser dar uma olhada lá, Diego Castro 5000. Eu ainda não terminei, porque é muito doloroso falar da morte dela, né? Mas assim, eu sempre fui muito ligado a ela, muito, muito, muito. Mas para minha surpresa, o diretor do filme falou que a cena com o pai foi que fez mais os homens chorarem. Então eu acho que tem algo a ver aí com a nossa falta de uma figura masculina forte, uma figura masculina que nos ame, que nos ampare, que nos dê uma referência de homem para a gente crescer com uma referência de homem. E aí eu não estou falando de machismo, de violência, nem especificamente de futebol. Eu estou falando do que é ser homem na vida. Né? E também não estou falando de não chorar, aquela coisa de homem não chora. Não estou falando essa referência antiga, datada. Eu estou falando uma referência masculina positiva, não tóxica, né? Uma referência de força mesmo, e também não estou falando de força física. Você entendeu o que eu falei, né? E que na ausência disso a gente... Por isso também, outra coisa do meio gay, a putaria toda, o sexo todo, né? Porque é uma forma da gente tentar trazer a virilidade de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro, né? Eu já vi casos, por exemplo, tinha uma drag famosa, eu acho que foi a Suzy Brasil, aqui no Rio, que estava contando que estava numa área de pegação no aterro do Flamengo, e aí, de homem, né? E aí chegou com outro cara e tal, tava se pegando e babá, e apareceu a polícia e pegou os dois, e na hora baixou a drag e ela começou, não sei o que, disse que o cara virou, o cara que tava com ela, com ele, né?
Quer dizer, porque antes o cara foi lá pela virilidade. Quando ele fez o lado feminino da drag, o cara perdeu o interesse. Sabe? Então, assim, isso ficou tudo dando volta na minha cabeça. Eu queria pedir a opinião de vocês. Como eu falei, eu vou estudar isso a fundo, porque esse é um assunto que me interessa, eu acho que tem a ver para todos nós, mas eu queria aqui pensar alto e perguntar o que você acha. Se você já tinha parado para pensar em por que você é gay, por que você gosta de homem, né? Porque não é uma questão, eu não estou dizendo aqui que a gente precise resolver isso para ser hétero, não é isso. Mas, como no filme lá, o Todos Nós Desconhecidos, All of Us Strangers, que eu sempre vou, né, divulgar e ajudar, né, eu quero que as pessoas vejam, que todos os homens gays vejam aqui no Brasil, eu acho que a gente tem sim que fazer uma terapia ou, né, tentar resolver essas questões de abandono com o pai e com a mãe lá no passado, para que a gente consiga quebrar esse ciclo da putaria, da solidão, do desespero que a gente tem na vida adulta como homem gay, de ficar preso naquela coisa de festa, de álcool, de putaria, de drogas, que não vai sair, a gente vai envelhecer e fica se sentindo solitário, deprimido. Nos Estados Unidos eu vi um vídeo sobre depressão nos gays mais velhos, tem muito índice de suicídio, entendeu? Então, assim, era isso, eu queria trazer isso e provocar, né, esse questionamento, esse turbilhão em vocês, para saber a opinião sobre isso. O que você acha? Você acha que tem algo a ver essa falta de figura? Ou você, por acaso, cresceu com um pai forte, um pai que te amava? Porque, assim, eu já dei um exemplo no outro vídeo, que eu falei até como os gays agridem outros gays, dá uma olhada, vou deixar aqui na descrição esse link, que teve um menino, por exemplo, que cresceu afeminado porque ele tinha uma noção ruim do masculino. O pai era violento, batia na mãe, bebia, era descontrolado. Eu não estou falando desse pai, eu estou falando de um pai amoroso, carinhoso, que cuida da mãe e cuida do filho. Ele abraça os dois, fisicamente e psicologicamente. Ele é uma referência de amor. Amor de um homem pelo filho. Amor paterno, amor real, amor forte. Como a gente não teve isso, a gente fica buscando em homens aleatórios na nossa vida adulta. Você acha que tem algo a ver isso? Depois você me fala aqui nos comentários.